rei não sabia ainda quem tinha sido a pessoa que passou a informação. Então, aí, nesse intervalo, lá no capítulo 3, aí surge outro personagem nessa palavra, um cidadão chamado Amã. E Amã, diz a Bíblia aqui, que o rei Assuero coloca Amã como um dos maiorais, ou seja, do seu braço direito, que estaria ali também no comando daquela província. E quando ele dá esse cargo para Amã, a Bíblia diz que também é determinado que por onde Amã passar, por onde ele passasse, as pessoas se curvassem diante dele. Ou seja, era como se fosse um Deus. Era como se fosse o próprio rei passando e todos teriam que bater continência. Todos teriam que se curvar, reverenciar a presença desse cidadão. E a Bíblia diz, aqui no versículo 2, e todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam, se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Aí diz assim, porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Olha como isso é forte. O verdadeiro crente, ele sabe diante de quem ele precisa se prostrar. Aleluia. Um verdadeiro servo do Deus Altíssimo. Ele sabe a quem reverenciar. Ele sabe a quem deve adorar. Ele sabe a quem deve prestar cultos. Ele sabe o altar que ele precisa colocar os pés. Através dessa palavra, o meu Deus está dizendo para você, nesta tarde, nesta campanha, ei, toma cuidado onde os teus pés estão pisando. Ei, toma cuidado. Diante de quem você está se prostrando? Eita, como isso é forte. Eu até tento falar baixo, mas o negócio é sério. É meu jeito. Meu Deus. Aquele homem determinou no seu coração, diante dele eu não me prostro. Diante dele eu não vou me curvar. Deus está dizendo aqui para alguém, eita, Deus está dizendo aqui para alguém, faz varredura na tua casa, faz varredura na tua casa, faz varredura no teu ambiente, ei, faz varredura, limpeza, faxina. Meu Deus, o que será que Deus está querendo dizer com isso? Deus está dizendo, tira de dentro da tua casa, tira de dentro do teu ambiente, tudo aquilo que está te fazendo se curvar, se prostrar. Ah, pastora, mas é um negocinho tão bonitinho que eu ganhei de alguém, está incomodando a tua adoração a Deus, lança fora. Ah, mas é um objeto tão lindo, é de, como é que o povo diz? É de estimação, não sei o quê, é de consideração, é de, sei lá, uma coisa assim. Aí Deus está dizendo, ei, está atrapalhando a tua adoração ao Deus vivo, ao Deus Altíssimo, está te impedindo que tu se achegue a Ele no altar dele, está impedindo que a bênção chegue, está impedindo que a cura chegue, está impedindo que tu seja abençoado. As bênçãos estão travadas. Pergunta a Deus por quê? Pede visão. Pede visão a Ele. Pede para Ele abrir os teus olhos espirituais. Os olhos de Mardoqueu já estavam abertos espiritualmente. Mardoqueu já sabia que não podia se prostrar diante de qualquer coisa, diante de qualquer um, porque Mardoqueu conhecia o seu Deus. É aquilo que diz o Salmo 91. Porque conheceu o seu nome. Porque conheceu o seu Deus. Quem conhece o seu Deus verdadeiramente não se prostra diante de qualquer coisa.
Pessoas às vezes chegam para a pastora orar, muitas vezes, ou vem para a pastora orar, ou convida a pastora a ir para orar, chega lá nos ambientes, ou a pessoa chega, está com a mão cheia de fita. Está com o pescoço, acho que está preto de grude, de fita, de não sei o quê mais lá, não vou nem dizer aqui os nomes para ser bloqueada. Mas vocês estão entendendo essa linguagem. Quem é de Deus entende a linguagem do céu. Aí tem casa de crente que você entra. Aí, estive na Índia e me lembrei de você. Aí traz um negocinho lá. Pô, no centrinho. Pô, na estante. Aí traz um monte de coisa e vai colocando, espalhando. Deus está falando. Olha que eu estou querendo descer a palavra, mas Deus está retendo aqui. Aí vai espalhando as coisas dentro de casa. Um altarzinho aqui bem miudinho, outro ali. Eu já entrei em casa de crente que tem aqueles negócios que bota de costa para a porta. Sabe o que é, né? Aquelas imagenzinhas que bota de costa para a porta. Eu já entrei em casa de crente que está cheia de pirâmide. Ah, mas é só um enfeite. Procure a história. Procure saber a origem. No meu processo de libertação, deixa eu dizer isso a vocês, que aconteceu. Eu não gosto muito de enfeite, não. Gosto muito de enfeite na minha casa, não. Não tenho tempo de estar limpando, não. Mas na minha casa, nessa época, eu estava em processo ainda de libertação, Deus ainda estava trabalhando na minha vida, estava tirando, estava colocando. E no centro da minha casa tinha um monte de bichinhos. Está aqui a pastora Osiane que sabe dessa história. Eu não sei se ela estava comigo nesse dia. Se era ela ou se era a Zélia que estava comigo nesse dia. Era uma das duas, minha mãe. E tinha um monte de bichinhos de vidro. Tem aquelas coisinhas de vidro? Passarinho, coraçãozinho, cinzeiro, tudo de vidrinho. Um monte de coisinha de vidro no meu centro. E era uma madrugada. E minha mãe disse, vamos orar? Eu disse, vamos. Eu tinha chegado da rádio, mas eu largava de meia-noite, geralmente. Trabalhava à noite nessa época também. Aí, vamos orar, vamos. Aí era a Zélia, lembrei, era a Zélia. E aí começamos a orar. Minhas irmãs, meus irmãos. Deus entrou num processo de libertação ali na minha vida, tão profundo. E o que eu vou lhe dizer é diante dos céus. Aqueles vidrinhos começaram a estourar. Dentro da minha casa, parecia tiro. De tão forte que foi o processo de libertação na minha vida naquela madrugada. E ali eu comecei a entender que muitas coisas que a gente guarda, muitas coisas que estão dentro da nossa casa, preste atenção, está impedindo o trabalhar de Deus. Eu tenho uma história tão terrível sobre essa questão da idolatria. Há coisas que parecem inofensíveis, que vocês não têm ideia. Então, toma cuidado diante do que você está se prostrando. Toma cuidado onde está o seu coração. Eu ganhei um presente de alguém, coisa mais linda, inofensivo, totalmente inofensivo. E uma vez uma pessoa chegou lá em casa e olhou e disse assim, eu já era pastora. A pastora comprou isso onde? Eu disse, não comprei, eu ganhei. Ele disse, quando eu olhei, eu me arrepiei todinho. Profeta, homem de Deus. E eu disse, mas é tão inofensivo, a pessoa que me deu é uma pessoa tão boa, tão sem má intenção, né, tão religiosa. Ele disse, pois é. Passou-se, eu
Passou pela minha cabeça, não joguei, deixei lá. Uma certa noite, eu dormindo, eu sonhei. Minhas irmãs, eu sonhei tanta cobra saindo de dentro daquele objeto. E as cobras partiam para cima de mim. Olha, era um negócio tão sério. E era no mesmo ambiente, era dentro da minha casa. Eu corria, entrava num quarto, entrava no outro. E as cobras, elas voavam em cima de mim. Tanta cobra correndo atrás de mim. Eu acordei apavorada. Na mesma hora, me levantei e toquei fogo. Foi um negócio sério. E foi o período mais difícil da minha vida que eu estava vivendo. Foi a maior prova que eu passei no meu ministério e na minha família. Não foi fácil, mas me livrei daquele objeto e as coisas começaram a clarear. As portas começaram a abrir. Olha que eu estou querendo descer com a palavra, mas Deus está retendo aqui. É porque hoje é dia de tratamento. Deus está tratando alguém nessa área. Não era nem isso que eu ia focar mais. Eu tinha outro foco aqui. Mas se Deus está nos direcionando, é porque Deus quer fazer coisas grandes na sua vida e algo está impedindo, algo está emperrando a sua bênção. Deus está dizendo aqui para alguém: faça a faxina, faça a limpeza, procure. Outra prova que eu enfrentei grande, que também foi quase nessa mesma época, no meu casamento. Quase que o negócio desanda. Se não fosse a mão de Deus, tinha desandado completamente. E aí, eu fui para uma vigília. Aqui tem uma cidadezinha chamada Pedra. Quem é da região conhece. E o pastor Charles e a pastora Adriana, muito meus amigos, me levaram para essa vigília. Bora, pastora, bora orar, bora lá consagrar. Bora, eles estavam sabendo um pouco da minha situação que eu estava vivendo. Na época, eu trabalhava com a pastora Adriana, no mesmo ambiente. E aí, o que acontece? Fui para a vigília. E lá Deus bradou. Deus falou, Deus não arrudeou, não. Deus disse assim, diretamente: aquele objeto que tu ganhasse naquela época e tu guardasse como lembrança. Ó, era um objeto que só eu e Deus sabia. Ninguém sabia de onde tinha partido a origem daquele objeto. Só eu e Deus sabia. E realmente eu tinha guardado nessa intenção. É tão bonitinho, é tão valiosinho, né? Tem um valor tão sentimental. Vou guardar, ó. É aquele objeto que está trazendo maldição para dentro do teu casamento. Menino, Deus está dizendo aqui para alguém: é melhor obedecer. Eita glória! É melhor obedecer. Deus está dizendo aqui para alguém: obedeça. Mais uma vez a palavra obediência. Mas Suelen está dizendo, está arrepiada. É forte. A palavra hoje é forte. Até eu estou sendo pega de surpresa hoje, viu? Deus está me surpreendendo hoje. Deus sabe que o foco não era esse, mas Deus está dando essa linha. E eu não vou nem entrar na outra linha para não atrapalhar a mente de vocês, que é para vocês focar naquilo que Deus quer que vocês façam hoje. Meu Deus. Desse jeito, Ana Júlia. Ou a gente obedece de maneira radical, ou a gente vai ficar na mesmice, a bênção vai ficar emperrada, as coisas começam a travar, as coisas ruins começam a acontecer dentro da família, nada vai dando certo, é um levante do lado, é um levante do outro, é o inimigo mandando seta, é o inimigo mandando dardo inflamado, e você sem compreender, o entendimento fechado, a visão espiritual cega, o príncipe das trevas cegando a sua visão.
e você perdendo a bênção. Só quem perde somos nós. O inimigo não tem o que perder, não. O que ele tinha que perder, ele já perdeu, porque ele já está condenado. Aleluia. Vocês estão entendendo? A irmã Edineide aqui dizendo, por pouco eu irei me separar. Estava com esse pensamento. Eita, Edineide, pega a visão. Pega a visão, minha irmã. Perca a bênção, não. Pega a palavra, pega a revelação, pega a direção. Não perca a bênção em nome de Jesus. Eu sei que depois que eu me desfiz daquele objeto, Deus começou a trabalhar, Deus começou a tratar, Deus começou a quebrantar o coração do varão, Deus começou a soprar amizades, que estava levando ele para o precipício. E Deus fez a boa obra, para a glória de Deus. Esse episódio que eu estou lhe contando aconteceu em 2012, porque tem data que a gente não esquece, né? Tem data que não é só as datas boas que a gente guarda, não. Eu também guardo as difíceis. E para a glória de Deus, estamos em 2026, completando 22 anos de casados. Então, minha gente, preste atenção naquilo que Deus tem falado. Mardoqueu entendia do mundo espiritual. É preciso entender do mundo espiritual. Aí, só para você entender mais um pouco aqui, lá no 12 diz assim, disse mais Amã, tampouco a rainha Esté, não é esse não, a página virou, perdão. Aí lá no 3 diz assim, do capítulo 3 diz assim, então os servos do rei que estavam na porta do rei disseram a Mardoqueu, por que traspassas o mandato do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhes isso, de dia em dia, e não lhes dando ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque eles tinham declarado que era judeu. E, olha, gente, olha o inferno que o inimigo faz da vida de alguém. Juntou-se aqueles cabos ali, colegas de trabalho de Mardoqueu, viviam na mesma função de Mardoqueu, observando a vida de Mardoqueu, prestando atenção que ele não obedecia ao decreto do rei de se curvar diante daquele homem. E eles insistindo, por que tu não faz isso? Por que tu não se curva? E por que isso? E por que aquilo? Eita, deixa eu dizer uma coisa para você. Isso provavelmente esteja acontecendo com alguém. Deixa eu convidar vocês para ir lá para o canal. Eu já vou entrar com direção profética e orar. Amém? Você que está na sala, somos 16 pessoas na sala. Hoje deu uma queda, né? Que já estava avisando aqui. Hoje deu uma quedinha, né? As pessoas hoje não entraram todo mundo, não. Tem dia que a gente tem 30 pessoas na sala. Vou dar uma chamada lá no grupo. Vamos lá para o canal, que a gente vai... Eu já vou entrar com uma direção profética para vocês também, ok? Eu vou fechar a sala para a gente ir lá para o canal, porque a hora avançou. Já 1h da tarde já, para vocês irem almoçar. Amém? Corre todo mundo, são 16 pessoas aqui. Corre todo mundo lá para o canal. Estou lá aguardando. Então, veja o que aconteceu. Esses homens, observando todo o movimento de Mardoqueu, começaram a questionar. Olha o que Deus está dizendo aqui para alguém. Se estão te questionando no teu ambiente de trabalho, isso aqui é para o ambiente de trabalho. Se estão te questionando, falando sobre questões religiosas, falando sobre a tua forma de adorar, falando sobre a tua forma de se comportar, de caminhar, falando sobre a tua forma de falar, trazendo palavras da Bíblia arrancadas de forma errada para te confrontar, por causa do Deus que tu serve. Deus diz assim para você:
Peça-me sabedoria, porque vou eu colocar a palavra certa na sua boca. Não entre em confronto doutrinário. Deus está dizendo aqui para alguém: não entre em confronto doutrinário. Não entre em confronto com ninguém a respeito da minha palavra. A palavra de Deus por si só se defende. Pegou? E Deus vai lhe dar sabedoria para lidar com essa situação. Olha como isso é forte, é no seu ambiente de trabalho. Pessoas que ficam te arrodeando. Mas e por que vocês fazem assim? E por que vocês oram assim? E por que não sei o quê? E por que não sei mais o quê? Não questione. Deus está falando aqui que tem ambiente de trabalho, que tem pessoas que estão obcecadas em só te observar. Eita, olha como isso é forte. Não entre nesse confronto, porque Satanás está doido para roubar a sua bênção, a sua provisão. Quem abriu a porta foi o Senhor, e somente o Senhor é quem pode fechar. Pegou? Não é forte? Por que tu não se curva diante dele? Qual é o problema? Eu sou judeu. Porque eu sou judeu. Posicionamento. Deus está dizendo aqui, eu não preciso de crente tentativa, não, viu? Deus está dizendo aqui, eu estou procurando verdadeiros adoradores. Eu estou à procura dos verdadeiros adoradores, assim diz o Senhor. Eu não preciso de crente detetive, eu quero verdadeiros adoradores que se posicionem. Passei um período, eu fiz até o 5º período de psicologia. Estou fazendo agora psicanálise. Estou no 1º período de psicanálise, mais uma formação na área, né? Para a glória de Deus. E, pasmem, teve pessoas que eu descobri que eram crentes no último período. Nas últimas provas, é que eu descobri que pessoas da minha sala eram evangélicas. Então, tem pessoas que não se posicionam. Faça como salmista. Porque conhecer o meu nome, precisa conhecer a quem você serve, precisa determinar quem você serve, se posicionar quem você serve. O mundo precisa ver em você esse Deus. Quem está levando esse Deus na face da terra sou eu e você. O mundo precisa saber quem você serve. Por esses dias entrei no confronto com uma pessoa e eu falando em Deus, coisa e tal, ela disse assim, não coloque Deus nessa história. Eu digo, quem mais coloca sou eu. Quem mais coloca Deus na minha história, em qualquer área da minha vida, sou eu. É Ele que manda, é Ele que comanda, é Ele que faz, é Ele que desfaz, é Ele que direciona, é Ele que abre a porta, é Ele que fecha a porta, é Ele que diz vai, eu vou, é Ele que diz volta, eu volto. É Ele quem manda em tudo. Eu obedeço a Ele, somente a Ele. Deus falou aqui poderosamente com alguém, não cocheie em 2 pensamentos. Não fica em cima do muro. Determina quem você é em Deus, aí você vai ver a sua vida explodir, aí você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, aí você vai ver as comportas dos céus abertas sobre você. Deus está dizendo para alguém, ei, quero fazer, eu quero derramar sobre a tua vida a bênção recalcada, sacudida, sem medida e transbordante. Pegou? Eu sou judeu. Lá no versículo 5 diz, vendo, pois, Amã, que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Aquilo criou raiva dentro daquele homem, criou um ódio, uma repulsa, um ranço, como a gente diz aqui no Nordeste, no coração daquele homem por Mardoqueu. A fúria daquele homem foi tão grande, foi tão terrível. E olha qual foi o plano deste homem.
simplesmente por causa de um gesto. Simplesmente porque aquele homem chamado Mardoqueu não se prostrou diante desse ímpio. Lá no 6 diz, porém, em seus olhos teve em pouco o pôr as mãos sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir os judeus que haviam em todo o reino de Assuero ao povo de Mardoqueu. Olha o projeto, olha o plano que aquele gesto provocou no coração desse homem. Ele não queria matar agora só Mardoqueu. O ódio não era só por Mardoqueu. Gente, presta atenção como funciona a mente do maligno. Presta atenção o que é que eles pensam de mim e de você. Uma mente tomada pelo inimigo. Olha o que é gerado no coração deles. O desejo de aniquilar. De tirar totalmente da face da terra. Se ele matasse só Mardoqueu, ele estaria matando só um homem, uma geração. Mas ele queria, agora o desejo era arrasar com todo o povo judeu, era arrancar da face da terra. Esse foi o projeto dele. Mais na frente, a gente vai ver isso, ele conversando com o rei. Era tirar do menor ao maior. Qual era o plano aí? Quem entendeu isso aí? Se você entendeu aí, digita aí nos comentários. Qual era o plano desse homem? Era só matar Mardoqueu? Ou era só uma matança de um povo? O plano desse homem era cancelar o projeto de Deus na minha e na sua vida. Nós somos descendência desse povo, nós pertencemos a essa nação. Era fazer com que o projeto de Deus, de Jesus, vinha à terra, transformado em carne como homem, passar pelo sacrifício da cruz, morrer lá na cruz em meu lugar, pagar a nossa dívida. Era cancelar o projeto de Deus para a humanidade. Ei! Por isso que a minha oração é, Deus, abra os olhos espirituais da tua igreja, porque a igreja está dormindo. A igreja está sonolenta, a igreja não entende o mundo espiritual, a igreja não entendeu ainda que nós estamos numa batalha espiritual dia e noite, a igreja ainda não entendeu para que veio. Parece até que a única coisa, que o único projeto da igreja na terra é me dê, Senhor, abra a porta, Senhor, salve, Senhor, faça isso, Senhor. É só me dê, não, o projeto é muito maior. As bênçãos são consequências da minha obediência. E o projeto daquele homem era cancelar o plano de Deus de salvação para a humanidade. Ele matando todos os judeus, ele erradicando da terra a nação de Israel. Olha, como é que o Messias ia vir, como é que a Virgem Maria ia engravidar do Espírito Santo. Era cancelar o plano. Sempre foi esse o plano de Satanás. Está no lugar certo, irmã Sandra. Está num ambiente onde Deus trabalha para abrir visão. E perseverar aqui neste canal comigo, vai ter muita visão aberta. Tem gente aqui que está comigo aqui desde 2019. Está pegando aí? Esse é o projeto de Deus. É fazer você crescer, é abrir seus olhos espirituais. Não é ficar nessa coisinha rasa, não é ficar nessa beirinha só, sabe? Na hora do aperreio, vamos lá. Não, é muito mais que isso. Já aproveita, dá o seu like, temos poucos likes aí. Já aproveita, compartilha com mais alguém essas lives. A gente vai se deter até aqui. Viu? Segunda-feira, segunda não, amanhã, né?
Amanhã estamos aqui, ó. Já estava pensando que hoje era sábado, hoje é sexta. E vamos continuar, porque esse tema é tremendo e Deus está tratando de forma tremenda. Amém, irmã Sandra. Deus te abençoe de recompensa. Aleluia. Então venha, vamos aprender, vamos crescer. Deus tem muito mais para mim, para você, através desta palavra. Eita, Glória, entrou um superchat, ó. Menina, que bênção! Amém, irmã Lislaine, né? Que o Senhor te recompense, que essa semente abunde tremendamente na tua vida, generosamente, viu? Muito obrigada. Ó, primeiro superchat, então eu fiquei feliz, gente. Nunca tinha visto. Eita, Glória! Deus é lindo. Deus é fiel na minha e na sua vida. E o que Ele preparou para você, meu irmão, minha irmã, vai muito mais além do que a sua visão natural. Ele vai lhe projetar. Eita, pastor, a minha vida agora vai ser um morango. Não, vai não. Mas vai ser uma vida equilibrada, uma vida pautada pela direção do Espírito Santo. Eu não estou falando aqui para lhe agradar. Eu não estou falando aqui do que eu aprendi. Isso não é chavão, não é clichê. Eu estou falando para você o que eu vivo no meu dia a dia. Eu vivo no meu dia a dia. Vocês estão diante de uma mulher que só vivia em médico. Eu só vivia em hospital, era toda semana. Era uma dor de cabeça de eu morrer. Era enxaqueca, a pressão era lá para cima, só vivia em hospital. Era um atestado atrás do outro, era uma loucura. E toda vez que eu começo a desobedecer a Deus, acontece de novo. Mas eu decidi pautar a minha vida alinhada com a palavra. Quero nem saber. Aí me chamam de louca, aí grita demais, desequilibrada, só fala em diabo. Tô nem aí. O importante é o que eu sou para ele. O que é que ele acha de mim? Isso aí tem importância. É a opinião dele. Deus está dizendo aqui para alguém: avance, cresça. Cresça nessa palavra, anote. Se Deus mandou, deu direção, anote. Aleluia. E vai crescer muito mais, irmã Lislaine. Deus vai te fazer crescer muito mais em sabedoria. Cada vez que você cresce, sabe o que é que acontece? A sua vida vai ficando plena, sem aperreio, sem agonia, sem ansiedade, sem pensamento acelerado, sem síndrome. Ai, pastor, eu estou morrendo de medo. Ai, pastor, eu não consigo dormir. Ai, não. Vai alinhando-se a Deus e Ele vai trabalhando tudo isso em você. Ele vai trabalhando poderosamente. E você só vai crescendo, você só vai crescendo. É isso aí, Edneide. Receba do Senhor. Eu quero declarar sobre a tua vida essa unção de sabedoria sobre você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero estar orando sobre a sua vida. Cadê o óleo, Jesus? Onde eu deixei? Deixa eu orar sobre a sua vida agora, ungindo aí você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que não sejam as minhas mãos, mas que seja a tua unção sobre a vida desta pessoa agora. Eu quero te pedir algo especial, Pai, para cada pessoa que está sendo alcançada por esta palavra. Não tenho como te agradecer por essa unção que tu tens derramado nesses dias sobre a nossa vida. Uma unção de revelação tão tremenda. Como eu fico feliz em saber, Pai, que eu estou apenas como um canal para ser usada por ti. Obrigada porque os meus olhos espirituais têm sido abertos de uma maneira tão linda. Oh, Deus, muito obrigado. Não porque eu mereça, porque tu és bom. Ajuda essa pessoa, Pai, em nome de Jesus. Pessoas que estão aqui num caos emocional. Tem pessoas aqui, Pai, que estão num caos sentimental. Pessoas que foram feridas. Pessoas que estão machucadas, injustiçadas.
Pessoas que estão sendo caluniadas, Pai, como Mardoqueu estava sendo ali agora, perseguidas. Deus, vai ao encontro dessa pessoa agora, Pai. Abrace ela, Espírito Santo. Derrame sobre ela uma unção de força, de vigor, de ousadia, de intrepidez. Levante a cabeça dessa pessoa, Pai. Que o inimigo tem dito, é uma coitadinha, é uma pobrezinha, uma qualquer. Não, Pai, ela não é. Nós sabemos que ela não é uma qualquer, nós não somos uma qualquer. Nós temos um Pai. Tu és o nosso cuidador, tu és o nosso general, tu és o leão da tribo de Judá, tu és o valente de Jacó, tu és aquele que desmancha os laços, que desfaz os cativeiros. Vai onde eu não posso ir agora, Pai, abraça esta pessoa, traga sobre ela, Pai, uma unção de paz, uma unção de alegria no espírito, de tranquilidade. Repreenda, Pai, em nome de Jesus, agora o espírito da ansiedade, repreenda as síndromes, essa pessoa, Pai, que está sofrendo com a síndrome do medo, do pânico, essa pessoa, meu Senhor, que muitas vezes não tem nem vontade, nem coragem de se levantar da cama, porque é tomada por um espírito, Pai, que aprisiona suas emoções. Deus, em nome de Jesus, vai com poder e glória, quebrando agora todo o cordão do passado, toda lembrança ruim, tudo aquilo que a faz sofrer, tudo aquilo que machuca, vai sarando esta ferida, cicatrizando para todo sempre. Pai, em nome de Jesus, visite esta casa, este lar, esta família, proteja, livre, meu Senhor, dos espíritos do adultério, da prostituição, da fornicação, da pornografia, livra dos espíritos da cachaça, dos vícios, da maconha, livra, Pai, da cocaína, livra, meu Senhor, este homem, livra este filho, este neto, este sobrinho, esta sobrinha, livra, meu Senhor, em nome de Jesus, Pai, dos espíritos malignos que vai de encontro à tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nos guarda, nos protege, guarda minha casa, minha família, família do pastor Valdeir, os filhos e netos. Guarda-nos, ó Deus, debaixo das tuas asas. Protege a mente de cada um agora. Vai, meu Senhor, agora nas meninas da intercessão, no nosso grupo de mulheres que clamam. Vai, meu Senhor, agora no grupo da campanha. Vai, meu Senhor, agora no grupo da igreja. Vai protegendo cada membro, cada congregado. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti, Pai. Levantamos a nossa voz profética e dizemos, Pai, muito obrigada. Assim oramos, assim cremos, em concordância, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, igreja? Meu Deus, que presença forte é essa? Que presença maravilhosa. Paz, missionária Nice, Deus te abençoe. Silvane, Deus te abençoe. Irmã Tânia, conosco, Deus abençoe. Irmã Valéria, Deus recompense vocês por estar nos ajudando a crescer esta obra, a crescer este canal. Vamos alcançar aí a meta de 100 mil seguidores, 100 mil inscritos. E vamos voar, vamos levar essa palavra que liberta em nome de Jesus. Amém? Vamos embora almoçar? Bora simbora, que eu também já vou almoçar, botar o almoço do meu velho. Amo vocês. Deus abençoe.